Trazer para vocês alguns trechos, tá? O tenente-coronel Mauro Cid teria afirmado em um áudio trocado nas redes sociais que nunca usou a palavra golpe durante o depoimento. Vamos ver esse trecho. Cara, vou te dizer, esse troço tá entalado, cara. Tá entalado. Você vê que o cara botou a palavra golpe, cara. Eu não falei uma vez a palavra golpe. Eu não falei uma vez a palavra golpe. Quer dizer, furo, foi erro, foi, sei lá, até condição psicológica que eu tava na hora ali. Mas quando é de palavras golpe que ele bateu, cara, eu não falei golpe uma vez. Eu não falei golpe uma vez. Tá aí o áudio atribuído a Mauro Cid. Antes até de eu chamar o próximo trecho, o Telcuri, a defesa de Mauro Cid diz que isso não corresponde com a realidade. Nós ouvimos já muitas vezes Mauro Cid falar. Você, Tel, que também já ouviu muitas vezes, é a voz ou aparenta ser, e eu vou deixar na condicional, gente, porque a defesa está dizendo que isso tudo é mentira. Mas a voz é muito parecida com a voz de Mauro Cid, Tel Curi. Assim, pelo que nós ouvimos sempre, a defesa está dizendo que não, mas esse áudio mostra que haveria de ser a voz de Mauro Cid. Exato. A revista Veja, num primeiro momento, Elisa, e aí eu te respondo aí dando uma volta, mas que faz sentido, no primeiro momento ela só publicou as capturas de tela das conversas. Aí a defesa falou, não, isso é montagem, ele não escreve dessa forma. Na sequência, a defesa mostrou print, mostrou vídeos, mostrou áudios para refutar essa rebatida que a defesa deu. Vendo as conversas, vendo os documentos, e a gente teve acesso ali a tudo, o Mauro Cid, entre outras coisas, teria encaminhado também vídeos, por exemplo, de uma das filhas competindo e treinando hipismo. Ela faz equitação. Então, ali há uma série de fotos, de vídeos. Ele manda, inclusive, para o Eduardo Cunha como uma forma de descontrair em meio aos desabafos que ele fez sobre ter sido prejudicado na carreira, com toda a implicação na trama golpista, ter problemas financeiros por conta dos advogados, por ter sido deixado de lado e ficado isolado perante deputados bolsonaristas, senadores bolsonaristas, o próprio entorno do ex-presidente e pessoas que sempre o procuravam. Então, ali em meio aos desabafos, ele mostrava vídeos de uma das filhas fazendo equitação ali e conversavam os dois sobre isso, sobre o esporte em si. Então, e aí, para além disso, uma das primeiras mensagens que ele manda é uma foto dele próprio ao Eduardo Cunha, para provar que é ele fazendo um joinha. E aí teve uma captura de tela com outro celular para que o Cid não visse o print dessa imagem única enviada pelo Instagram. Então, ao que tudo indica, obviamente isso ainda precisa passar por uma perícia, sim, aparenta ser a voz dele. Tel Curi conosco, conversando ao vivo por telefone, nos esclarecendo todos os detalhes dessa notícia, deste breaking news que a gente traz aqui para vocês agora. E eu vou trazer mais um trecho, tá bom? Mauro Cid teria dito que nunca falou que o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, teria planejado um golpe. Vamos ouvir mais este trecho. Quando é para achar um culpado, miram no culpado, martelam o culpado, traidor e não sei o quê, para proteger o presidente. Quando é uma matéria positiva, né, é o presidente que foi, não é o cara, né, que foi bonzinho. Foi como aconteceu. Quando eu falei, eu não falei mesmo, que eu nunca falei de golpe, nunca falei que o presidente planejou golpe, só que o que acontece? Eles vão defender o presidente, não vão me defender. Aí eu fico neutro. Mas se sai alguma coisa assim, diz que teve golpe. Vocês viram aí, então, mais um trecho da conversa. E eu vou trazer, só para confirmar, a gente tem quantos trechos que eu vou trazer? Perfeito, eu vou trazer esse 3 e aí a gente vai aqui conversando com os nossos analistas. Em um outro áudio atribuído ao tenente-coronel Mauro Cid, ele teria desabafado sobre ter perdido a carreira e por ter a família investigada. Vamos ouvir esse trecho. E vou dizer, mais um desabafo. Mais um desabafo. Pega a vida de todo mundo, né? Todo mundo tá enrolado. Vê quem se Vê quem se ferrou, quem perdeu a carreira. Quem teve o pai, a
a esposa, a família toda investigada. Até a sogra falecida há 10, 15 anos foi investigada. Meu irmão nos Estados Unidos, minha irmã, todo mundo foi investigado. Quem teve isso? Quem teve a carreira destruída? Tudo bem, tá todo mundo ferrado, mas o Coronel Câmara estava na reserva, já estava no lucro. O General Braga Neto, 4 estrelas, chegou ao topo, reserva. O General Heleno chegou no topo, reserva. O presidente ganhou milhões na Pix, chegou ao topo, tudo bem. Todo mundo no meu par. Quem que se quem perdeu tudo? Fui eu. E eu ainda inventei de pegar um advogado por fora, né? E ainda estou acabando com a vida financeira da família. Então, assim... Tá aí mais um áudio atribuído a Mauro Cid, de uma mensagem que teria sido trocada pelo Instagram. A defesa de Mauro Cid nega. Os áudios estão aí, nós estamos expondo eles para vocês. Eu vou pedir uma gentileza para ouvir aqui a Isabel Mega. No áudio 2 que nós expusemos, quando ele fala de Jair Bolsonaro. Porque ele deixa claro aqui, Isabel Mega, quando eu falei... E não falei mesmo, que eu nunca falei de golpe, nunca falei que o presidente planejou golpe. Só que o que acontece é que vão defender o presidente. Não vão me defender. Isabel Mega, neste trecho, ele deixa claro que, no meio de todo o enrosco, né, que foi exposto e que cada um dos lados vai defender o seu lado e tem o direito de defender-se, todo mundo tem o direito de defender-se. Seja Jair Bolsonaro, sejam os outros réus do processo, seja Mauro Cid, a gente faz jornalismo sério, tem que ter os pés no chão. Neste áudio, ele dá a entender que, olha, acabou que eu estou sendo exposto como sendo o vilão e Jair Bolsonaro é quem está sendo defendido, Isabel Mega. É a dualidade que tem sido marcante nesses processos todos, Elisa. Agora, de fato, o que a gente vê é bastante munição para a defesa, por exemplo, do ex-presidente Jair Bolsonaro, e a gente observa também como é que as defesas dos outros réus vão escalar nisso, né? Desde o princípio, a gente já alertava aqui que uma parte substancial das estratégias de todas as defesas era partir para desqualificar a colaboração premiada de Mauro Cid. Quando a gente tem algo que pode ser interpretado como uma quebra de sigilo, isso de fato dá munição para essas defesas. É preciso entender como é que o Supremo Tribunal Federal vai lidar com a substância que é apresentada pelas próprias defesas, né, em relação ao comportamento de Mauro Cid ao fornecer ali uma certa linha de informações a respeito do que estava acontecendo, das impressões dele, inclusive sobre a condução desses processos. E aí eu caminho, Elisa, para a gente pensar nos próximos passos. O que a gente já tinha de contexto repassado pelas defesas não é uma unanimidade em entender qual é o possível efeito diante de uma expectativa que elas levantam sobre você ter uma eventual anulação da colaboração premiada de Mauro Cid. Algumas das defesas dos réus implicados nesse núcleo crucial entendem que, por mais que você possa ter uma possibilidade de anular essa colaboração premiada de Mauro Cid, isso não teria efeito sobre aquilo que foi originado por essa colaboração premiada, porque você tem outros elementos que são levados em consideração em um julgamento do tipo. Quais elementos são esses? As provas. Um exemplo, a própria minuta do golpe é tida como uma das principais provas. Então, esse é um primeiro ponto de vista. No outro ponto de vista, de outras defesas, não, você tem de fato uma contaminação desse processo, então isso poderia colocar o processo em xeque. Então, estou tentando trazer aqui para quem está acompanhando a gente um pouco desses dois lados que a gente vai ouvindo. Isso desde a semana passada está no ar, principalmente por conta da publicação da revista Veja e até um pouquinho antes, isso que o Theo estava contando para a gente, essa pergunta muito capciosa que é apresentada pelo criminalista Celso Vilardi no momento em que ele faz esse interrogatório com Mauro Cid e questiona se era ele por trás, se ele usava ou não, e o Mauro Cid dá uma vacilada na resposta, né? Ele não crava que é da esposa dele, que é dele, ele dá uma resposta meio ensaboada.
Mas ali a defesa, de fato, do ex-presidente Jair Bolsonaro, e é uma percepção das outras defesas, acaba ganhando um trunfo para tentar descredibilizar o relato que Mauro Cid traz na colaboração premiada. É por isso que, desde o início, juristas muito experientes, que estão de fora desse processo todo, então tem uma análise ali, muito pé no chão mesmo, avaliavam o seguinte: olha, para que, de fato, a gente tenha algo substancial nesse processo, uma vez que a ação penal foi aberta no Supremo Tribunal Federal, é preciso que o Supremo vá além da colaboração premiada e, de fato, entre em outros conjuntos probatórios, em provas mesmo. Então, é essa discussão jurídica que é instalada a partir do momento em que a gente agora tem não só os prints, né, que a gente já tinha, e que o Theo traz para a gente também esses relatos em áudio com esses desabafos de Mauro Cid a respeito de toda a condução dessa investigação. Atenção, a Clarice Oliveira conversou, e a gente já vai trazer para vocês já, conversou com Flávio Bolsonaro, e a gente vai trazer aqui a aspa do que foi dito por Flávio Bolsonaro. Também teremos em instantes a entrevista com o advogado Eduardo Kuntz, que aparece lá atrás com a mão no rosto, tá? Que teria trocado essas mensagens com o Mauro Cid, mensagens essas pelo Instagram, por uma outra conta, no começo do ano passado, quando o Mauro Cid também não poderia trocar mensagens por rede social com ninguém. E além do teor das mensagens, que serve de embasamento para muitas defesas fazerem a delação de Mauro Cid, caso consigam, cair por terra. Vamos aqui a mais um trecho? O tenente-coronel também teria criticado o presidente do PL, que é Valdemar Costa Neto, por não defendê-lo. Vamos ouvir esse trecho. E não precisa ir longe. Até hoje, Gabriela fica irritadíssima. O Valdemar deu entrevista, falou do Max, falou do Cordeiro e não falou de mim. Né? A Raia falou, que legal, né? O Valdemar não defende o Max, o Cordeiro não te defende. Então, assim, é complicado. É complicado você se sentir isolado. Eu tenho amigos, eu tenho você, o Paulo, tem amigos que a gente pode desabafar, a gente pode conversar, mas que tu não tem força para fazer nada. Né? Quem tem força para fazer alguma coisa, tá com as mãos amarradas. Tá aí mais um trecho exposto, e agora eu chamo mais um para vocês, que nós separamos por partes, como é muita coisa, nós separamos por partes para que isso fique mais bem compreendido, e fomos aqui um baita trabalho em redação transcrevendo cada um desses áudios que teriam sido trocados via Instagram no começo do ano passado. Em outro trecho, Mauro Cid teria feito um novo desabafo e se mostrou agradecido a quem saiu em ajuda à família dele. Se queixou também dos que faziam amigos dele para estar perto do então presidente da República. Acompanhe. É só ver, faz uma análise de quando eu fiquei preso os 4 meses, quem me apoiou, quem saiu coisa simples, quem saiu na mídia social para me defender, que me defendeu, não uma vez ou outra não, botou uma coisa absurda, quem me defendeu, quem brigou por mim, ninguém, quem me ajudou, você, o Paulo, o Van Garten. Não assim, se fizer tudo que vocês podiam fazer na esfera de vocês, mas o entorno, ajudar com a minha filha, né, na equitação, para minha cabeça foi fenomenal, foram vocês, que eram coisas que eu tenho, que eu considero e não vou esquecer nunca mais na minha vida. Mas o resto, as pessoas que eu ajudei na campanha, que queriam sempre estar comigo para falar com o presidente, aí, cadê esse pessoal? Quais deputados e senadores foram me visitar? Foram mandar um bolo para mim, uma Coca-Cola? General Mourão, General Pazuello, General Girão. Os 3 militares. Mas ninguém. Hamas também foi. Para não... Vamos então ao último trecho que nós vamos exibir aqui para vocês. Vocês acompanharam conosco todas as andanças de movimentações políticas, de tentativa de derrubar a diplomação do atual presidente da República. Vocês acompanharam o dia 8 de janeiro, acompanharam toda a efervescência das ruas. E todo esse debate jurídico se foi algo arquitetado para derrubar, para dar um golpe de Estado, por exemplo, ou não. Neste trecho, Mauro Cid faz um outro desabafo dizendo que, o Supremo já está comprado, viu? Com toda a narrativa. Está todo mundo já amarrado com essa negativa, está todo mundo indo pelo mesmo caminho. Vamos ouvir o que dissera Mauro Cid.
A mídia já está comprada com a narrativa, o STF está comprado com a narrativa, o Congresso, a liderança do Congresso já está amarrado com a narrativa. Então não tem, se fosse uma ação, não, você vai falar, e aí tudo pronto com o Rodrigo Pacheco, vamos entrar com impeachment, e aí vamos arrebentar e vamos acabar com ele. Pô, vou pra guerra. Mas eu puxar uma bandeira sozinho, eu que não tenho força de nada, sou o que mais apanho, é só pegar na toda da Polícia Federal. Eu sou o grande golpista, eu sou o grande articulador de todo golpe, sou eu. Né? Eu tô sozinho.